irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui no nosso programa Patrística e Liturgia Dominical e hoje nós vamos refletir sobre o terceiro domingo do Advento, o Evangelho desse domingo, que é João capítulo 1, versículo de 6 a 8, depois de 19 a 28. Diz assim o texto: Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus, e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Nós temos um grande padre da igreja, que é São Cirilo de Alexandria, que existiu no século V. E São Cirilo tem alguns comentários sobre os profetas, inclusive Isaías. E ele diz assim, em um dos trechos desse comentário: Cristo é o sol de justiça e a luz verdadeira. A Sagrada Escritura compara o Batista com uma lâmpada. Pois se contemplas a luz divina e inefável, se te fixas naquele imenso e misterioso esplendor, com razão o alcance da mente humana pode ser comparado a uma lampadazinha, ainda que esteja cheia de luz e de sabedoria. Poderíamos dizer que em outro tempo, segundo ele, aos homens lhe estava vedado o acesso a uma vida exemplar e que foi pouco trilhada a senda do comportamento evangélico, pois sua alma era prisioneira dos apetites mundanos e terrenos e estava submetida aos impulsos abomináveis da carne. Uma vez que Cristo se fez homem e carne, como afirma a Escritura, na carne destruiu o pecado e abateu aos soberanos, autoridades e poderes que dominam este mundo. Ele nivelou o caminho para nós, um caminho muito apto para correr pelas sendas da piedade, um caminho sem encostas acima, nem declives ladeirentos, sem altos e baixos, mas realmente liso e plano. Foi endireitado o que estava torcido. Assim se revelou a glória do Senhor, e todos contemplaram a salvação de Deus, isto é, do Pai, que nos enviou desde o céu ao Filho como Salvador e Redentor. Não podendo a lei levar nada à perfeição, e como os sacrifícios rituais eram incapazes de purificar os pecados, em Cristo chegamos à perfeição, e livres de toda mácula. Concede-nos a honra do Espírito de adoção. Esta graça que temos em Cristo, quanto à finalidade e à vontade do depositário, tem a intenção de difundir-se a toda a carne, isto é, a todos os homens. Ora, esse texto, desses trechos que eu li aqui de São Clemente de Alexandria, me parece que nos dá algumas pistas para meditar e refletir sobre esse evangelho que nós lemos aqui, segundo João. Primeira coisa, Cirilo de Alexandria nos lembra que o verdadeiro sol de justiça e a verdadeira luz é Cristo. Ou seja, essa ideia de que a Sagrada Escritura vai mostrar claramente no texto, e São João faz questão de frisar isso, que João Batista, ele não é a luz, mas ele é testemunha da luz. Portanto, a ideia de que o Batista é comparado a uma lâmpada. Ela ilumina, mas ela não ilumina por ela mesma, tá certo? E aí, Cirilo de Alexandria diz assim: se contemplas a luz divina inefável, e se te fixas naquele imenso e misterioso esplendor, com razão o alcance da mente humana pode ser comparado a uma lampadazinha. Ou seja, toda a nossa capacidade de pensamento, de reflexão e de conhecimento, comparado a Deus, ou seja, Deus que é a luz divina, Ele é a própria luz, A nossa mente que às vezes nos ilumina e nos mostra as coisas e nos ajuda a entender,
Comparado a Deus, a essa luz divina, é quase que um nada, é uma lâmpadazinha. Ainda que esteja cheia de luz e de sabedoria, é tão pequena. Então, da mesma forma que João Batista não é a luz, mas é a testemunha da luz, da mesma maneira o nosso ser, a nossa mente que Deus nos deu e que nos ilumina para que a gente possa discernir e distinguir e saber fazer as coisas, comparado a Deus e a sua divina luz, não é quase, é quase que um nada, né? Por isso que, de fato, a segunda coisa que ele chama a atenção, que em outros tempos e outros momentos, estava muitas vezes difícil e vedado aos homens o acesso a uma vida exemplar, né? E, portanto, toda uma dificuldade de trilhar um caminho de acordo com esse comportamento evangélico apresentado por Jesus, ou seja, o homem que muitas vezes se sentia nas trevas e prisioneiro dos seus apetites, dos seus impulsos, da sua carne. Porém, Cristo, ao se fazer homem, né? Cristo, ao viver essa dimensão mistérica da encarnação e assume a nossa natureza, não deixa de ser Deus, mas assume toda a nossa humanidade, ele destrói o pecado, ele destrói o poder de tudo isso. E segundo, né, Cirilo de Alexandria, isso foi o aplainar o caminho, ou seja, Jesus com todo o seu amor e encarnando, assumindo a nossa natureza, ele nivelou o caminho para nós, ele preparou esse caminho, né? Um caminho sem encostas, né? Sem declives, sem altos e baixos, ou seja, um caminho realmente plano, ou seja, um caminho plano quer dizer um caminho possível de ser trilhado pelo ser humano, liberto, né? De vícios, de más tendências, liberto de impulsos abomináveis, de apetites mundanos. O Senhor foi arrancando e tirando tudo isso e nos capacitando na medida em que se encarnou e deu a sua vida por nós. Ou seja, se por um lado existia um caminho todo torcido e retorcido devido a esses vícios, a essas dificuldades, a esses apetites, segundo, né, São Cirilo, Cristo com a sua encarnação, com a sua vida, com a sua obra de redenção, endireitou tudo isso e, portanto, através de Jesus, de fato, a glória de Deus, a glória do Senhor se manifestou. E Ele veio realmente trazer para nós todo o espírito de adoção. Veio nos trazer essa vida nova, né? Veio realmente nos purificar dos nossos pecados, né? E tudo isso por quê? Porque, como o próprio texto nos lembra do Evangelho segundo João, e o próprio João Batista diz isso, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará de fato com o Espírito Santo. E, portanto, através desse novo batismo dado por Cristo, né? Ele que é o único Filho do Pai, que tem a mesma natureza do Pai, que é o nosso Salvador e Redentor, aquilo que a lei não conseguiu levar à perfeição e nem os antigos sacrifícios, né? Através de Cristo, de tudo o que Ele fez e viveu, nós conseguimos então viver essa adoção, ou seja, nós podemos em Cristo, na medida em que somos batizados, sermos filho no Filho. E ele diz, essa é a grande graça que temos de Cristo, participar da vida de Deus, viver essa filiação divina. E ele disse, essa vida nova, essa adoção, Deus quer de fato difundir isso, né, a todos os seres humanos. Deus apresenta e oferece isso a todos nós. Então que nós possamos realmente ter consciência disso, que apesar de toda essa capacidade, né, dessa luz natural, que é a nossa mente, a nossa inteligência que Deus nos deu, nos iluminar e nos ajudar a discernir as coisas, comparado a Deus não passa de uma lamparina, de uma luzinha tão pequena. E é por isso que os homens, apesar de tudo isso, muitas vezes se sentiram nas trevas, impotentes, com muita dificuldade. Mas na medida em que Cristo vem e se encarna e realiza toda a sua obra de redenção, Ele de fato nos ajuda, né, a viver essa dimensão da doação, da adoção. Nós somos adotados, né, por Deus. Nós não somos um filho natural, mas um filho adotivo. E todo esse processo de adoção, Deus quer que de fato nós sejamos filho dele no seu Filho. Que realmente Deus nos ajude a vivermos isso e que São Cirilo de Alexandria, doutor da Igreja, interceda por nós e que a gente possa cada vez mais se abrir a essa grande graça de Deus, que nós possamos realmente não vivermos apenas como
criaturas, mas como filhos de Deus, né? Adotados em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador e Redentor. Que Deus te abençoe e dê a cada um de nós cada vez mais a graça de vivermos isso. Amém.